Pessoal, daremos continuidade então ao plano de estudo tutorado, volume 4, semana 3. E a música popular brasileira, ela é uma das mais importantes manifestações também da arte e da cultura nacional e vai refletir toda a nossa diversidade cultural, certo? Temos aí a influência pelos povos africanos e europeus e no início de tudo, né, nós tivemos a presença, né, dos indígenas e dos jesuítas. Então, o encontro entre a música dos jesuítas e dos indígenas, ela vai se constituir exatamente no início da nossa música popular brasileira. E daí nós temos aí a evolução desses ritmos, que vai ser o cateretê, ou também conhecido como canto-chão. Bom, esses nomes hoje é mais difícil de se ler, certo? Mas eles ainda são tocados nas grandes festas populares, certo? Enfim, a música popular ela vai crescer significativamente, né, no final do século XVII e durante o século XVIII ela vai se aperfeiçoar com o aparecimento dos grandes centros urbanos. Então, de fato, a música brasileira ela vai florescer, evidenciar a partir do século XX, que é quando tem uma formação mais teórica, digamos assim, né, de conceitos, e a inserção de alguns elementos oriundos de outras culturas. Então, temos aqui alguns elementos, digamos assim, estilos musicais considerados gêneros de grande relevância para a história, né, da nossa cultura brasileira. Então, nós vamos ter o choro, ou chorinho, ele é uma cultura, uma música popular e também instrumental brasileira, e tem aproximadamente, né, mais de 135 anos que está vigente na nossa cultura. Ele foi criado com uma mistura de vários elementos da dança de salão da Europa e também da música popular portuguesa. Temos o ritmo do samba, que é com descendência africana. Então, aqui nós vamos ter alguns dos instrumentos mais utilizados no samba: o cavaquinho, o pandeiro, o violão. E o samba, dentro desse estilo, tem vários outros que vai compor, né, a essência do samba. Um exemplo é o samba enredo, que é um samba cantado, né, pelas escolas de samba, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o samba enredo ele faz a interpretação de histórias, certo? E aí daí eles trazem temas de caráter histórico, cultural e social e abordam tudo isso de forma cantada. O samba de roda, nós vamos ter alguns dos elementos aí que ele vai surgir por volta de 1860 entre os escravos baianos, né? Então nós vamos ter uma variação de samba aí, e esse em especial ele tem um pouco também da presença religiosa dos caboclos e a capoeira também. Então, por que, né, o samba ele traz essa essência? Ele é caracterizado por palmas, cantos e alguns instrumentos como viola, pandeiro, chocalho. Então, esse tipo de samba, ele geralmente surge após o momento, né, de término da roda de capoeira. É como se fosse uma comemoração daquela luta, certo? Nós vamos ter a bossa nova, que é um estilo diferente, mas que ele também é um samba que foi originado, é um estilo que foi originado do samba brasileiro, certo? Ele vem aí surgir em 1950 e incorporou alguns elementos como jazz, né? E entre os elementos musicais que ele traz o piano, o violão, né, como influência instrumental. Bom, a bossa nova ela vai ter destaque aí, digamos assim, na parte mais do Rio de Janeiro, né, nos bairros de luxo do Rio de Janeiro. Então, querendo ou não, a bossa nova ela vai se caracterizar por uma maior integração entre melodia, harmonia, ritmo e letras bem mais elaboradas do que as letras do samba de roda.
Então, nós temos aqui a bossa nova hoje como um dos estilos mais comuns em todo o país. Ou seja, geralmente, né, em grandes cidades, em grandes metrópoles, essas músicas elas costumam ser, né, trilha sonora para uma janta, um almoço, ou seja, em bares, festas, restaurantes, geralmente é comum se ouvir cantores da bossa nova. E a música popular brasileira, né, ou MPB, ela vai surgir no período da ditadura militar, na década de 60, e é também uma nova opção de estilo musical. Ou seja, ela vai reunir alguns ritmos e movimentos musicais e vem trazendo um novo conceito do que seria música nacional. Bom, então desde o século XX, né, nós já vamos compreender que existia a MPB, e mesmo sem fazer referência a tais grupos musicais ou artistas específicos, esse gênero ele vai se evidenciando aos poucos. Então, nós vamos ter aqui alguns artistas, né, impulsionadores desse novo ritmo, que foi Elis Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque, entre vários outros. Bom, a MPB, pessoal, ela é de fato um dos gêneros musicais mais apreciados no Brasil, não só no Brasil, mas internacionalmente. Nós temos aí grandes intérpretes, né, e compositores conhecidos no mundo inteiro. Então vem aí o golpe militar de 1964 e alguns artistas sofrem repressões políticas devido às suas composições e suas interpretações musicais. Então, temos Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e várias outras pessoas também que tiveram, né, o seu momento de fama de forma retirada de forma muito grosseira, né? Ou seja, eles foram obrigados a se exilar para não morrer na mão dos políticos. Então, nós temos aqui uma composição e um verso que diz: para não dizer que não falei das flores, a soldados armados, armados ou não, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Então essa música, né, ela vai fazer uma contradição entre o indivíduo militar e o indivíduo social. Então, qual é a missão do homem? Morrer pela pátria? Né? Nem todas as pessoas nasceram com essa missão, mas nesse período da ditadura militar, era visivelmente que a sociedade estava nas mãos dos militares. Então, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, faça uma reflexão sobre essa música, né? E tire suas próprias conclusões após fazer alguma leitura sobre o que foi a ditadura militar. Então, após fazer, né, essa importante leitura e entendimento e apreciação do conteúdo, vocês vão me dizer com suas palavras quais são as características da música brasileira, como que se deu sua formação, sua contextualização histórica e os acontecimentos mais relevantes para o seu crescimento. Ler o texto e completar os trechos, né? Com a designação do que é samba, samba de roda e bossa nova, marcar verdadeiro ou falso para essas afirmativas aqui, todas de acordo com o texto. E agora que você já tem, né, o conhecimento de alguns dos gêneros musicais que não faz parte da sua trilha sonora, você pode falar um pouco de quais gêneros musicais você gosta de ouvir, né? E você pode escrever um trecho também de uma música que você goste muito e fazer um pequeno comentário sobre ela. Por que essa música te chama a atenção, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.